Meu querido irmão, minha querida irmã, meus amigos, todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, eu tenho estado um tanto preocupado com essa situação que nós estamos vivendo, não podermos nos reunir nas igrejas e a forma como estamos fazendo agora. Algumas pessoas podem ir à igreja, outras não. Aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco não podem estar lá. É muito triste, né? Mas a gente faz o que pode. A igreja de Camaragibe está aqui fazendo a sua parte para que a palavra de Deus chegue até você. E eu louvo a Deus porque Ele me deu essa oportunidade. Eu estou fazendo o meu possível também. Estou com o meu canal na internet. Quem não conhece ainda pode ir lá se inscrever. Tem o meu nome, Semei Gondim, é fácil. E lá eu estou partilhando com vocês sempre algo precioso da palavra de Deus. Tudo que me toca, quando eu estou estudando a palavra de Deus, eu coloco ali para poder abençoar outras pessoas. Então, se você se sentir desejoso de ouvir algumas outras reflexões, vai lá, passa lá no canal. Se você gostar, compartilha, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu escolhi falar para vocês hoje sobre um tema que tem me tocado muito recentemente. E as últimas vezes que eu fui convidado para pregar online, eu preguei sobre esse assunto e mais uma vez vou falar sobre ele. Eu quero falar sobre o último passo da trajetória cristã, o último passo da trajetória cristã. Aquele passo que, quando nós damos, alcançamos a maturidade cristã. Que passo é esse? De cara eu já vou dizer para você. O último passo da trajetória cristã é aquele passo que a gente dá em direção à vida eterna. E você pode me perguntar, mas nós não fazemos isso desde o dia que nós fomos batizados? Desde o dia que aceitamos a Jesus? É verdade que estamos nessa jornada, mas o último passo da jornada é quando nós abraçamos a vida eterna. E abraçar a vida eterna não é entrar no céu. Abraçar a vida eterna não é começar os anos infindáveis da eternidade. Abraçar a vida eterna, meu querido amigo, minha querida amiga, abraçar a vida eterna é abraçar a Jesus. Talvez você comece a pensar, ele deve estar se referindo ao momento em que Jesus vai aparecer nos céus, nós seremos arrebatados para o encontro com ele nos ares e ali vamos abraçá-lo. Ainda não é sobre isso. Eu quero dizer para você que a vida eterna começa quando você abraça Jesus e não larga mais. É tipo aquele abraço de Jacó, que Jacó dizia, não te deixarei ir se não me abençoares. É esse tipo de encontro, abraçar a vida eterna, receber a vida eterna. É disso que eu estou falando. E eu resolvi estudar o Evangelho de João para trazer essa mensagem para vocês. O Evangelho de João tem algumas singularidades que eu gostaria de apresentar para vocês agora. Por exemplo, os evangelhos sinóticos, eles apresentam a Jesus um Jesus humilde, suave e manso. Aí vem João, o melhor amigo de Jesus, aquele mais íntimo de Jesus, e apresenta no seu evangelho um Jesus muito mais assertivo, muito mais combativo, e um Jesus interessado nesse vai e vem com as discussões teológicas. Olha que coisa interessante. A gente pode ver quando Jesus conversa com Nicodemos, ele faz uma pergunta intrigante para Nicodemos. Ele diz, olha, Nicodemos, você está me perguntando sobre o novo nascimento? Você que é uma pessoa estudada, conhecedora, uma pessoa culta, deveria saber desse assunto. Então, João, segundo o comentário bíblico, diz que João apresenta um Cristo diferente, assertivo, combativo, que vem numa relação mais íntima, mais próxima. E é curioso que João apresente a Jesus dessa forma, porque Jesus era muito próximo de João. João apresenta um Cristo amigo, um Cristo próximo, mas tão próximo, tão próximo, tão próximo, que João chama a pessoa de Jesus do verdadeiro Deus. Enquanto muitas pessoas entram em combate, em conflito, para discutir a divindade de Cristo, chega João no Evangelho, nesse Evangelho lindo, e apresenta Jesus como verdadeiro Deus. Há um outro episódio no Evangelho de João.
é quando ele encontra a samaritana. Observe, Jesus falando com a samaritana, tem um momento em que ele se declara Deus. Quando ele diz à samaritana que pergunta, quem é este, o Messias que você está se referindo, para que eu o adore, para que possamos adorá-lo? Jesus então responde, eu sou, eu quem falo contigo. Essa expressão, eu sou, é a expressão conhecida por toda a teologia de Deus falando o seu próprio nome, seu nome divino. Então, João apresenta um Cristo amigo, um Cristo próximo, um Cristo que representa a vida eterna, um Cristo que é a própria vida eterna. Vocês lembram de um outro episódio do jovem rico que se apresenta diante de Jesus? Ele se parecia conosco. Vamos imaginar que ele fosse um típico adventista do sétimo dia. Cresceu na igreja, conheceu os mandamentos, obedecia os mandamentos de Deus, mas quando teve um encontro com Jesus, ele faz aquela pergunta conhecida por todos vocês: Mestre, que farei para herdar o quê, irmãos? A vida eterna. Ao invés de Jesus dizer assim, olha, você já encontrou, sou eu a vida eterna, Jesus diz assim, olha, vende tudo que tem, porque você já disse que guarda os mandamentos, já faz tudo direitinho, então falta uma coisa. Se desfaça de tudo que você possui, reparta com os pobres, venha e siga-me. Quando Jesus diz, vem e segue-me, Jesus está dizendo assim, se você quer vida eterna, amigo, você tem que andar com ela, com a vida. Isso me emociona. Porque quando eu falo de vida, eu lembro de um outro texto que diz, Jesus falando a respeito da morte, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu lembro também de Jesus entrando para ressuscitar uma criança que estava morta e disse que a criança estava apenas dormindo e as pessoas disseram, ele pensa que nós não sabemos quando a pessoa está morta. Nossa! Jesus deve ter dito com as suas palavras naquele momento, vocês podem conhecer muito bem a morte, mas eu conheço a vida, porque eu sou a vida. Então, querido, se você carrega com você essa dúvida que praticamente permeia o coração da maioria dos crentes, das pessoas que não são crentes, mas que também sonham com a vida eterna. Se você, como eu, em algum momento já perguntou para Deus, Senhor, qual o segredo? Qual o segredo? Eu quero ler na sua palavra o próprio Jesus dizendo o segredo da vida eterna. Abra sua Bíblia, se você estiver com ela, no Evangelho de João, que nós estamos estudando essa noite, capítulo 17 e o verso 3. Jesus estava orando, falando com o Pai, fazendo uma oração intercessória por seus discípulos, por seus apóstolos. E no meio da sua oração, ele diz o seguinte, verso 3 do capítulo 17 do Evangelho de João. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Um certo dia eu entrei no escritório de um amigo meu, conversando com ele, conversa vai, conversa vem, sobre as coisas de Deus. E num determinado momento eu perguntei para ele assim, qual será o segredo do sucesso da vida cristã? Qual será o segredo da maturidade cristã? Qual será o segredo? Tem que ter alguma coisa. E eu lembro como se fosse hoje, ele puxou da gaveta a Bíblia, colocou em cima da sua mesa e abriu a Bíblia em São João 17, verso 3. Ele disse, você quer saber o segredo? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Esse é o segredo da vida eterna. Receber a vida eterna, ou melhor, receber a Cristo é o segredo para conquistar a vida eterna. Para entrarmos nas portas celestiais, nós precisamos abraçar a vida eterna antes de entrarmos nas portas celestiais. Eu preciso encontrar a vida eterna que está em Cristo Jesus. Isso é uma coisa linda, irmãos. Como eu posso encontrar a vida eterna? Como abraçamos a Jesus? A palavra de Deus
voltando novamente para o Evangelho de João, em vários textos, em vários lugares, João fala da necessidade de conhecermos a verdade, conhecermos a Cristo, que também é posto ali como a verdade, conhecermos a pessoa de Jesus. Quanto mais conhecemos a Jesus, quanto mais nos aproximamos dele, mais nos tornamos possuidores da vida eterna. Vou usar uma outra expressão, mais nos tornamos possuidores do Senhor Jesus Cristo. Há uma coisa singular a respeito desse assunto de conhecimento. Conhecimento. A Bíblia diz que lá no final, quando Jesus já estiver aqui, em pé sobre uma nuvem, sentado sobre o seu trono, ele ouvirá algumas pessoas dizerem assim: Senhor, por que nós não vamos entrar na vida? Nós fizemos tantas coisas, expulsamos demônios, realizamos curas, e Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, eu não conheço vocês. Mas há um outro grupo que Jesus declara conhecer, inclusive desde a hora que nasceram, porque Jesus disse assim para este segundo grupo: eu tive fome, você me deu de comer, estive preso, você foi me visitar, eu sabia onde você estava, eu sei tudo que você fez, eu sei como é o seu coração, nós somos amigos, por isso que você vai comigo, porque você se apoderou da vida eterna antes mesmo que os portais da vida eterna estivessem abertos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Todas as vezes que eu paro para pensar nisso, querido irmão, minha querida irmã, eu penso exatamente assim: eu preciso do Senhor Jesus Cristo, eu preciso me aproximar dele. Se eu quero herdar a vida eterna, se eu quero viver em novidade de vida, eu preciso abraçar a vida. Abraçar a vida. É a intimidade com Jesus, meu querido, que produz força contra o pecado. É quando eu abraço a vida eterna e me torno amigo de Jesus que algo maravilhoso acontece comigo. Eu descubro o que significa as palavras que ele disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, meu amigo, quanta dificuldade para ser um adventista do sétimo dia, muitos falam. Não é fácil ser um adventista do sétimo dia, um cristão, resistir às provas, lutar contra as tentações. Ah, como é difícil, irmão. É difícil mesmo. É difícil não. É impossível ser um cristão se não estivermos abraçados com a vida eterna. Quando abraçamos a vida eterna, a pessoa de Jesus, algo sobrenatural acontece dentro da minha cabeça. Eu posso falar isso para vocês com propriedade. Vocês conhecem a minha história. Sabem que um dia eu me afastei do Senhor, estive longe do Senhor. E essa distância, essa falta de amizade, de aproximação com a vida eterna, me levou para longe do Senhor e me enfraqueceu. E quando nós nos aproximamos do Senhor, nós somos fortalecidos. Parece uma lição tão simples, mas a maioria de nós padecemos, e a Bíblia diz que nós padecemos por falta de conhecimento, por incrível que pareça. É assim mesmo, eu me afasto do Senhor Jesus, eu me torno suscetível às intempéries, às tentativas, às forças do mal. Eu me torno fragilizado para as tentações, mas abraçado com o Senhor Jesus, indo à sua presença todos os dias, indo em busca dessa vida eterna que emana de si mesmo, do Senhor Jesus Cristo. Quando eu vou ao seu encontro, eu me torno forte. Aí eu lembro de uma frase do pastor Bulhon que tocou a minha vida, e desde quando o Senhor me reencontrou, nunca mais eu esqueci disso que o pastor Bulhon dizia. O pastor Bulhon dizia assim, ó, se eu deixar a presença do Senhor, se eu deixar de buscar ao Senhor um dia que for, eu estou praticamente perdido. Meu querido, eu quero realmente impressionar o teu coração com essa ideia. Nós somos tão dependentes do Senhor Jesus Cristo, mas tão dependentes, que nós precisamos ir à sua presença todos os dias. Quando abrir os olhos, ter medo de viver
aquele dia, sem a unção do Espírito Santo, sem a concessão que o Senhor Jesus prometeu nos dar da pessoa do Espírito Santo. Precisamos abrir os olhos e pensar: Senhor Jesus, entra na minha vida, Espírito Santo, traga a pessoa de Jesus para viver em mim. Eu preciso abraçar a vida eterna para ser vitorioso nesse dia. Sabe, queridos, eu não vou falar aqui de justificação pela fé, porque é um assunto que demanda muito tempo, porque muitas pessoas têm dificuldade de entender esse assunto. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. O Senhor Jesus disse a respeito da minha luta, da tua luta contra o pecado, ele disse assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Olha o que ele disse também lá em 1 João, capítulo 5 e o verso 20. Capítulo 5 e o verso 20. Ele diz assim, ó: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro, que é Cristo. E estamos no verdadeiro. Quem? Em seu Filho, Jesus Cristo. Aí olha o que ele diz aqui, que coisa linda. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é a vida eterna? A vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é a pessoa do Senhor Jesus. Quem não recebe a vida eterna antes de entrar nas portas eternas, jamais entrará nas portas eternas. Mas quem recebe a eternidade aqui e agora, na pessoa de Jesus, diariamente, as portas da eternidade estão escancaradas. Eu uso uma frase do pastor Luiz Nunes. O pastor Luiz Nunes dizia uma frase que muito me tocava. Sabe o que ele dizia, irmãos? Se você quer ser salvo, é impossível se perder. E ele explicava por que ele falava isso. Porque se você quer ser salvo, você tem que dizer isso para Deus: Senhor, eu quero. E quando nós dizemos eu quero, isso é sincero, ele entra na nossa vida. E quando ele entra na nossa vida, a vida eterna nos abraça. E tudo que nós precisamos fazer é permanecer em Cristo. Por que eu falei de justificação pela fé? Porque quando nós permanecemos em Cristo, nós entendemos como acontece a luta contra o pecado. Quando abraçamos a vida eterna, nós entendemos que o fardo é leve e que o jugo é suave. Porque o próprio Jesus disse: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Mas a parte que eu quero chamar a atenção para você é quando ele diz assim, ó: não nos deixe cair em tentação. Ele diz que nós devemos orar ao Pai e pedir: não nos deixe cair em tentação. O Pai se responsabiliza de manter a mim e a você longe do pecado. Mas isso só acontece quando há eternidade nos envolvendo, quando há a presença de Cristo nos envolvendo, a nossa mente se torna espiritual. Quando abraçamos a vida, a presença do Senhor Jesus, ele nos transforma, ele nos muda. Lá em Ezequiel está escrito assim: o Senhor prometendo: eu vou escrever no coração de vocês a minha lei e vou fazer com que vocês me obedeçam. Mais uma vez, Deus se responsabilizando pela nossa obediência. E lá no livro de Judas, que só tem um capítulo, no verso 24 está escrito assim: aquele que é poderoso para nos guardar dos tropeços, para nos guardar de tropeçar. Em algumas versões dizem assim: para nos impedir de cair. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, isso é uma mensagem de alegria, isso é uma mensagem de boas novas, uma mensagem para nos dar paz de espírito, para entendermos que o grande problema da raça humana é não conhecer ao Senhor Jesus. Eu ouvi recentemente um pregador americano dizer que o maior problema do ser humano é não conhecer a si mesmo e não conhecer o seu Deus. Não conhecem que são naturalmente maus e inclinados ao pecado. Não conhecem que são terríveis quando ficam longe do Senhor. Se julgam, de certa forma, bons, até porque o próprio Apocalipse, apontando para a última igreja da terra, diz que a última igreja que viveria na terra seria uma igreja que não tinha nada de humildade, que se julga rica
e que não tem falta de nada. É importante o autoconhecimento, quem nós somos, como somos inclinados para o mal e como é fácil abandonar o Senhor Jesus completamente quando nos afastamos dele. Entramos numa zona de perigo. Mas também é terrível não conhecermos a Deus, que ele é santo, que ele é puro, que assim como você jamais aceitaria tomar um copo de água limpa, pura, fresca, gelada, mas com um pinguinho de água de um esgoto, só um pingo, você não toma. E você é mau, e eu sou mau. Imagina o Pai. Ele não aceita nada que possamos dar para ele, porque tudo que nós oferecemos para ele é contaminado, é impuro, e Deus é santo. E isso é uma mensagem terrível de que Deus é santo. Por que terrível? Porque somente aqueles que foram lavados, purificados, embranquecidos no sangue do Cordeiro terão acesso um dia ao Pai. Então não tem outro jeito. Eu preciso de Jesus, que obedeceu perfeitamente. Eu preciso abraçá-lo e viver inspirado por ele a praticar boas obras. Nunca porque quero ser salvo. Eu pratico boas obras porque quero ser salvo. Eu pratico boas obras porque só assim irei me salvar. Não. Eu preciso estar abraçado com a eternidade para que as boas obras sejam vivenciadas, experimentadas por mim com alegria. E que eu faça isso com prazer porque sou amigo dele, não porque tenho interesse em entrar nos portais, mas porque tenho intimidade, porque sou conhecido dele e ele me conhece e eu o conheço. Eu conheço uma história do ex-presidente dos Estados Unidos, presidente que marcou a história, Abraham Lincoln. Às vezes ele chegava no escritório e dizia para os seus assessores, para os seus seguranças: hoje eu não vou receber ninguém. Não deixe ninguém entrar na minha sala. Chegavam ali as pessoas mais importantes, mas todos eram barrados, porque era a palavra do presidente. Mas um dia, um certo jovem veio caminhando pelos corredores da Casa Branca, passou direto por aqueles homens, e os homens não o impediram. E ele entrou diretamente no escritório, na sala do presidente dos Estados Unidos, sem ser parado. E alguém perguntou: por que esse jovem entrou na sala do presidente? Alguém respondeu: é o filho dele. Se nós estivermos abraçados ao filho, se nós estivermos abraçados à vida eterna, passaremos direto até o trono da glória, até o lugar onde se assenta o Senhor dos senhores. Porque abraçado com Jesus eu tenho acesso ao trono. Abraçado com o Senhor, eu vou entrar nos portais eternos, porque a vida eterna já está comigo. E o nome dele é o Senhor Jesus Cristo, na vida eterna. Deseja você abraçar-se com a vida eterna? Deseja você essa noite receber a vida eterna? Eu não sei se você que está escutando essa mensagem é adventista ou não é. É provável que a maioria já seja cristão, mas talvez algum não crente esteja me vendo agora. Eu sei o que é viver sem Jesus. E eu posso te dizer, não vale a pena. Eu quero andar abraçado com a eternidade. Eu quero convidar você a fazer isso, junto comigo. E a gente pode começar fazendo isso
orando. Mas primeiro, vocês vão ouvir uma música que eu gravei lá, vai ser exposto agora para vocês ouvirem. A música diz assim: eu preciso de você. E eu queria que você cantasse essa música junto comigo, que fizesse dela uma oração. Então você vai começar orando com essa música e depois eu volto para fazer uma oração final. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Vamos entrar em sua presença porque podemos fazer isso em nome de Jesus. Feche seus olhos. Bondoso Deus e maravilhoso Pai, glorificamos o teu nome, porque em Jesus temos acesso ao Pai. Glorificamos o teu nome, ó Deus, porque abraçados com a vida eterna que é Cristo, temos os portais da eternidade abertos para nós. Eu te peço, Senhor, nos ajude a permanecermos em Jesus. Nos ajude a permanecermos em Cristo, a fim de que possamos ser transformados por essa relação, que cresçamos em conhecer ao Senhor Jesus, porque o Senhor prometeu que a intimidade de Deus é para aqueles que o buscam. Ajuda-nos a te buscarmos, Senhor, continuamente, a insistirmos em sermos íntimos do Senhor Jesus, para que os portais eternos estejam abertos para nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.